Olá, meu nome é Amanda Silva, sou estudante do curso de História da Universidade Estadual da Bahia. A presente pesquisa é parte do trabalho monográfico defendido no ano de 2019, sob a orientação da professora doutora Neivalda Oliveira. E o trabalho de hoje se intitula Desregrada, Acuada e Encurralada, relendo a representação do Baixo Meretrício na comunidade do Maciel entre os anos de 1960 a 1970. Para pensar esse objeto, eu recorro enquanto fonte à Delegacia de Jogos e Costumes, que a partir das ocorrências é possível entender essas relações de resistência às prisões, a relação de resistência ao zoneamento da área de prostituição, mas também da higienização dos espaços físicos e dos corpos que ocupavam a região do Maciel, que é o Centro Histórico de Salvador. A segunda documentação que eu recorro são os relatórios do IPAC, que é uma instituição responsável pela conservação e preservamento do patrimônio aqui na cidade, na Bahia, e que chega na comunidade do Maciel em 1967. A partir desses relatórios é possível entender a comunidade, porque normalmente são relatórios produzidos por sociólogos, mas também me ajuda a entender a relação da instituição IPAC com a comunidade do Maciel e logo com as prostitutas, que eram maioria nesse período analisado. A terceira documentação são os relatórios da Pastora da Mulher Marginalizada, que é uma ONG que desenvolvia trabalhos sociais, na comunidade do Maciel. A perspectiva da ONG era de resgate, de retirar a prostituta desse contexto prostitucional, porque ela entendia que era um lugar de miserabilidade, um lugar insalubre, uma perspectiva estigmatizada da prostituição pobre. Ela desenvolvia trabalhos como, por exemplo, a creche, a escola para as crianças que eram filhas dessas prostitutas. Acionando a bibliografia e também o aporte teórico, eu me aproximo de uma leitura social. Eu penso uma bibliografia social, uma história social das mulheres, e a partir daí eu leio a Michelle Perrault, a História dos Excluídos, a Minha História das Mulheres, para entender que existe poderes para além do formal. Existem poderes informais e essas prostitutas, através da sua forma de falar, através de sua forma de resistir às prisões, através da resistência à higienização e a permanência desses espaços com rede de solidariedade, rede de sociabilidades, também tiveram seus poderes informais, as suas resistências e sobrevivências. Bom, uma das discussões que eu estabeleço no meu trabalho é a cadeia hierárquica da prostituição. Mas não é uma cadeia hierárquica da prostituição de luxo e a prostituição de pobre. É a cadeia que existe dentro do Baixo Meretrício. Bom, ele é composto pelo trottoir, quartos de aluguel, casas de cômodo e os castelos, que eram um espaço agenciado pelas casteleiras, que muito se aproxima dos caftens, que Cristiane Schettino, falando que tem seu corpo, a Margarete Rago, em Código da Sexualidade, que é o estudo que ela faz sobre a prostituição no São Paulo. Bom, o trottoir é a base da prostituição, porque ele é uma prostituição que ele se dá fora da zona estabelecida pela polícia, ela se dá fora do horário estabelecido pela polícia e algumas vezes ela também se dá com uma roupa que não é adequada para o momento. Por exemplo, no livro de Jogos e Costumes é muito comum a gente ver a expressão traje menores, que é para descrever aquelas mulheres que se prostituíam ou estavam nas ruas de calcinha e sutiã. Logo em seguida vem os quartos de aluguéis, que são quartos locados por um período, através de um determinado preço. Essas mulheres poderiam sublocar esses espaços, ter seus encontros e depois saírem. Vem as casas de cômodo. As casas de cômodo muito se assemelham aos cortiços do século XIX, se a gente for pensar a partir de Sidney Chalhoub, naquela obra A Cidade Febril. É um espaço que não apenas morava prostitutas, mas sim todas as camadas trabalhadoras, todas as classes populares que trabalhavam e moravam naquela região do centro. Para as prostitutas, as casas de cômodo é um espaço que pode ser seu lar, mas também um reduto que pode ser o seu trabalho. Esses castelos, e talvez tenha esse nome porque a estrutura arquitetônica se aproxima a castelos do século, são parecidos com castelos do século XIX, elas são agenciadas pelas casteleiras. Ao longo da pesquisa, eu passo a entender que essas casas não são perseguidas porque é uma prostituição que acontecia no espaço privado. Então não existe uma perseguição à prostituição, existe uma perseguição à prostituição feita de maneira explícita, que é a prostituição do trottoir, que é a base do cenário prostitucional do Baixo Meretrício.
Quando eu chego nas ocorrências, né, quando eu chego à fonte e começo a pesquisar, eu vejo que não é recorrente a invasão ou a tentativa de zonear essas áreas de prostituição. E uma das ocorrências me chama a atenção que uma garota que foi presa em situação de prostituição aponta pontos de prostituição na cidade de Salvador em bairros de classe média, que são chamadas pensões, porque aí a gente já está em uma prostituição chamada prostituição de luxo. Não pode ser necessariamente de luxo, mas uma prostituição que se distancia desse universo prostitucional pobre, desse meretrício pobre. E não existe nenhum registro de que essas casas foram inspecionadas ou perseguidas pela polícia, né? Então, aqui uma tentativa de limitar essa prostituição mais explícita. O segundo debate que eu traço são as formas de resistência. Quando eu chego no relatório da Pastora da Mulher Marginalizada, existem relatos de, por exemplo, que essas mulheres saíam de suas casas para ganhar a vida de maneira fácil e deixavam seus filhos com essas pessoas mais velhas. Lendo apenas essa documentação, muito parece que essas mulheres, as prostitutas, não se importavam com a seguridade dos seus filhos ou com o bem-estar dessas crianças. Quando eu aciono a bibliografia da sociologia, e aqui eu estou pensando Jefferson Bacelar, a família da prostituta, e faço o cruzamento com a fonte, eu entendo que essas mulheres, ditas como pessoas mais velhas que ficam com essas crianças, são as criadeiras. Criadeiras são mulheres que vivem na comunidade do Maciel, que não se prostituem, são pessoas mais velhas que cuidam do bem-estar dessa criança, enquanto essas mulheres saem para trabalhar. E aí entra, eu inicio, né, eu tento fazer essa discussão de a prostituição enquanto uma categoria de trabalho que movimentava a economia em torno do Maciel, porque as pessoas eram atraídas por essas mulheres para aquele espaço. E por que digo isso? O Maciel, diferente da Vila Mimosa, que é uma região de prostituição localizada no Rio de Janeiro, ela foi estudada, escrita e vivenciada por Gabriela Leite naquele livro Filha, Mãe, Vó e Puta. E ela disse que a Vila Mimosa era um universo à parte da cidade, né? Ela ficava em uma parte isolada, mas tinha a sua peculiaridade, né? Tinha os seus significados, enfim. A região do Maciel, ela é diferente. Ela ocupa uma parte de trânsito, de enchente e vazante. Essa condição, e por que eu digo isso? Eu acho importante localizar o Maciel. Ele fica em uma região da cidade de Salvador, que é entre a Baixa do Sapateiro, antigamente se chamava Baixa do Sapateiro, hoje em dia se chama Barroquinha, que é uma área historicamente conhecida pelo número de lojas, logo funcionários, pessoas que descarregavam as mercadorias, um lugar de fluxo. E logo acima do centro histórico fica a Praça da Sé, que fica próximo do elevador Lacerda, que dá acesso à Cidade Baixa. Então, o Baixo Meretrício, o Maciel, que hoje em dia é popularmente conhecido como Pelourinho, ele fica nessa zona de fluxo e refluxo. Isso garantia muitos clientes por conta do trânsito, né? Então essas mulheres tinham essa liberdade, principalmente aquelas que praticavam o trotuar, de chegarem nesses clientes e ofertarem seus serviços sexuais, mas essa transitoriedade permitia o segredo da identidade desses clientes. E aí você pode se perguntar, qual é o interesse de garantir o silêncio dessas identidades? A gente está falando de uma prostituição pobre, majoritariamente ocupada por mulheres negras, e aqui eu não digo que sejam todas, porque minha fonte não permite fazer esse tipo de generalização. Então, existia um estigma de quem recorria ao serviço prostitucional pobre. Então, existia esse interesse de manter a sua identidade silenciada, de manter a sua identidade resguardada. Ela chamava os clientes, em um documento da Pastora da Mulher Marginalizada, de peixinhos ou clientes nossos. Bom, além disso, como eu falei anteriormente, existe esse movimento de resistência e o interesse, né, do meu trabalho, né, de modo geral, assim, é entender como essas mulheres conseguiram permanecer em um espaço em que começa o processo de gentrificação em 1991, mais a primeira fase, que é o processo de reforma do Pelourinho, do centro histórico, mas muito antes disso já havia uma tentativa de higienização desses escombros que já estavam abandonados desde o final da década de 30. Então, a proposta, né, a intenção do meu trabalho é evocar essas trajetórias, trazer luz
retirar essa mulher do espaço do charco, do lodo. E aqui eu penso a Margareth Hago, né, quando ela diz que a prostituição pobre está associada a esse espaço de insalubridade, inclusive para legitimar a ação de instituição não apenas policial, de salvação dessas mulheres, ou inclusive da expulsão dessas mulheres de determinadas áreas, de determinadas regiões. Bom, além das três fontes citadas logo no início da minha fala, eu recorri no trabalho monográfico, que eu posso fazer uma explanação maior da pesquisa, às fotografias retiradas por Flávio Dan, em um projeto em 1966, junto com Jorge Amado. O projeto era intitulado de Mulher Dama, mas por conta do AI-5 em 1968 não pôde ser publicado esse livro com as fotografia das prostitutas na região do Maciel. E no ano de 2018 acontece uma exposição no MUCAB, que é o Museu de Cultura Afro-Brasileira aqui em Salvador, e essas fotografias foram expostas, né? Ficaram em exposição por um período. Então eu acho válido apresentar quem são essas prostitutas, o que era o Maciel, porque esse fluxo dessa região, que não é apenas uma região que retrata a miserabilidade, marginalidade, como a sociedade e a história se fez acreditar por muito tempo. Bom, eu agradeço a escuta atenta de todos e cuidem-se e até breve.